Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Hebreus, capítulo 2 e versículo 14. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Ó Filho de Deus, a morte perdeu seu ferrão, porque o poder do diabo sobre ela está destruído. Então pare de ter medo de morrer. Peça graça de Deus ao Espírito Santo para que por um conhecimento íntimo e fé firme na morte do seu Redentor, você possa ser fortalecido naquela hora temerosa. Vivendo perto da cruz do Calvário, você pode pensar na morte com prazer e recebê-la bem e com deleite intenso quando o momento chegar. É doce morrer no Senhor. É um pacto abençoado dormir em Jesus. A morte não é mais um banimento, é uma volta do exílio, um retorno para o lar de muitas mansões onde os amados já habitam. A distância entre os espíritos glorificados no céu e os santos militantes na terra parece enorme, mas não é tão grande. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará para lá. A vela do barco está esticada pelo vento. A alma é lançada sobre o abismo. Quão longa será a sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater sobre a vela até que ela chegue ao porto da paz? Quanto tempo aquela alma deve ser lançada sobre as ondas antes que chegue ao mar que não conhece tempestade? Ouça a resposta: deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir, mas já está no céu. Ele apenas esticou sua vela e chegou lá, como aquele barco da antiguidade sobre o mar da Galileia. Uma tempestade o afundaria, mas Jesus disse: acalma-te, emudece, e imediatamente chegou à terra. Não pense que um longo período se interpõe entre o instante da morte e a eternidade de glória. Quando os olhos se fecham na terra, eles se abrem no céu. Os cavalos de fogo não ficam um instante na estrada. Então, ó Filho de Deus, por que você teme morrer? Vendo que por meio da morte do seu Senhor, a maldição e o ferrão da morte foram destruídos. E agora não é mais que a escada de Jacó, cuja base está na cova escura, mas o topo alcança a glória eterna. Agora reflita comigo. Quando falamos da morte remidora de Cristo e a sua ressurreição gloriosa, nossos corações naturalmente se enchem de gratidão, alegria e paz. Afinal, essa é a base da nossa fé. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Contudo, quando olhamos para a morte em sua dimensão humana, ainda sentimos desconforto e temor. Por quê? Primeiro, porque como seres humanos criados para a vida, a morte nunca foi o plano original. Ela é a consequência da queda. O próprio Jesus, ao contemplar o sepulcro de Lázaro, chorou. Não porque ignorava o poder que possuía para ressuscitá-lo, mas porque compartilhou da dor da humanidade diante da ruptura que a morte causa. O Deus encarnado conhece as nossas lágrimas e limitações. Além disso, Jesus, conhecendo as fragilidades do coração humano, não quis que estivéssemos sozinhos após a sua ascensão. Ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos. Por isso, enviou-nos o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias, guiando, consolando e fortalecendo-nos na jornada. A presença do Espírito em nós é a garantia de que, mesmo em meio à dor, não estamos abandonados. Ele nos lembra da promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro temor comum e profundamente humano é o medo que muitos pais sentem diante da possibilidade da morte, especialmente quando pensam em deixar os seus filhos pequenos.
O coração se angustia ao imaginar as crianças crescendo sem a sua presença, cuidado e orientação. Mas até nisso o Senhor nos consola. Aquele que cuida de nós, cuida também dos nossos filhos. Ele é o Pai eterno, o pastor que conduz suas ovelhas e promete sustentar os que ficam. Podemos confiar nele, que nunca falha, sabendo que os nossos filhos nunca estarão sozinhos, mesmo que nos ausentemos deles, porque o Senhor mesmo cuida de você. Salmo 121, 5. Outra questão que pesa sobre nós é a dor de ver alguém partir sem Cristo. Deus deseja que todos sejam salvos e nos incumbiu de levar essa mensagem ao mundo. Quando alguém próximo parte sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, o sentimento de tristeza e responsabilidade pode nos abater. São dores reais da alma. Porém, amadurecendo no conhecimento da palavra, compreendemos que a morte, embora ainda cause dor, não tem mais domínio sobre os que estão em Cristo. Em Hebreus 2 e verso 14, vemos que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. A morte foi despojada do seu poder. Cristo não apenas venceu a morte, ele a reduziu à impotência. Assim, para nós, morrer não é mais perder, mas ganhar. Não partimos para a morte, mas para a vida verdadeira. Não somos mais escravos do medo da morte, mas libertos pela certeza de que ao deixar esta terra, entraremos na eternidade com Deus. Mesmo que lágrimas sejam inevitáveis, o Espírito Santo, nosso Consolador, nos fortalece e nos relembra diariamente da esperança viva que temos em Cristo. Nossa perspectiva muda da dor da perda para a expectativa da eternidade. Não tememos a morte, ela não é o fim, mas a entrada para o início de uma jornada eterna na presença do nosso Senhor. Senhor Jesus, Cordeiro que venceu a morte, obrigada porque tomaste sobre ti o poder da morte e a destruíste na cruz. Obrigada por nos enviares o Espírito Santo, nosso Consolador, que nos sustenta nas perdas e nos fortalece na caminhada. Ensina-nos a viver em missão, anunciando o teu Evangelho e a encarar a morte não como derrota, mas como passagem segura para teus braços. Em ti temos a vida, esperança e paz. Em teu glorioso nome oramos. Amém.